6h28, hora do nosso quadro Linha de Frente. Você sabe, é toda terça e quinta aqui no Bom Dia Bahia. E a conversa hoje é com o economista Arnaldo Marques. E em conversa com o Pablo Reis, o professor e consultor de empresas, defende que o setor da indústria deve diminuir as alíquotas de impostos. Vamos acompanhar. Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. O espaço do Grupo Aratudo é dedicado a gente debater grandes temas de importância para os baianos, para os brasileiros em geral. Tem um assunto que com certeza você que está assistindo já ouviu no noticiário e talvez seja um bom momento para a gente aprofundar. Esse assunto é reforma tributária. E para falar de reforma tributária, tem tantas vozes possíveis, mas talvez nenhuma tão qualificada como a voz desse baiano que está aqui conosco, Arnaldo Marques. Arnaldo, seja bem-vindo, é um prazer conversar com você. Você é PhD e como PhD você pode nos explicar os meandros da reforma tributária. Eu já começo, Arnaldo, perguntando a você, é fácil aplicar uma reforma tributária como todos ambicionam em nosso país? Não é fácil. Não é fácil porque o nosso sistema tributário é o mais complexo do mundo, porque são vários tributos, né, e com uma legislação que vem sendo alterada constantemente, o que naturalmente já induz ao erro, né, por conta das mudanças. Nós, no mundo inteiro, nós tributamos patrimônio, renda e consumo. Quando se fala de tributar o consumo, na verdade, a gente está falando de tributar a produção, a comercialização e a prestação de serviços. Porque na formação do preço nas empresas, eles consideram o custo, a despesa, uma margem para ganhar dinheiro e os tributos, né? E nós temos 5 tributos no Brasil, Pablo, que incidem sobre o consumo. 3 federais, PIS, COFINS e IPI, um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. 5, e lá fora nós temos um apenas. Será que é possível, dentro dessa proposta atual, os 5 serem resumidos em um ou ainda não dá para chegar nesse patamar? A ideia original era justamente essa, juntar esses 5, transformar no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, nos moldes do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado que existe mundo afora. Um imposto. Porque isso simplifica muito, né, o trabalho que as empresas têm de ficar apurando 5 tributos com legislações diferentes, com obrigações acessórias, entrega de declaração, entrega de demonstrativos e uma parafernália burocrática que envolve a prestação de contas com os fiscos, que nós temos 3, União, Estados e Municípios, e isso tem um custo indireto. O sistema tributário tem um custo indireto para as empresas gigantesco no Brasil. Então, a ideia era juntar tudo num só. Mas por que não se conseguiu fazer isso? Nós vamos ter 2. Um federal e um estadual municipal. Justamente porque desde 2019, que as propostas foram encaminhadas para o Congresso, vem se discutindo e você percebe claramente uma queda de braço entre os 3 entes tributantes. Por quê? Por uma razão simples. Ninguém quer perder o poder que tem sobre o seu tributo. Os municípios não querem perder o poder que tem sobre o ISS, os estados sobre o ICMS e a União sobre os PIS, COFINS e IPI. Quando na proposta veio a ideia de juntar tudo e dizer que é um tributo federal, os estados reagiram, entraram com outra proposta para o tributo ser estadual. E os municípios não apoiaram nenhuma nem outra, porque eles não querem que o ISS se junte com tributo algum. Porque fica difícil ter autonomia no controle e na gestão desses recursos. Exatamente, esse é o ponto. Aí eu venho uma pergunta, talvez seja a pergunta do milhão. Os legisladores, eles trabalham também com uma discussão, uma guerra de narrativas, para poder aprovar suas propostas, suas emendas, para poder aprovar uma lei tão importante como é a reforma tributária. E dentro dessa narrativa, uma que se colocou muito vai facilitar a vida do empresário, pode diminuir a carga tributária, só que eu também converso com você já me disse, Pablo, não existe almoço grátis de maneira nenhuma, e nesse caso muito menos.
Quem ganha e quem sai perdendo nessa questão? Excelente pergunta. Nós temos hoje um indicador mundial em relação à carga tributária, né? Que é você pegar todos os tributos que são pagos e recolhidos para os governos sobre o PIB, sobre o Produto Interno Bruto, sobre o que se gerou de riqueza no país naquele determinado período anual. Então, no Brasil, esse percentual é de 35% do PIB. Significa que nós entregamos para os nossos governos 35% de tudo que a gente gera de bens e serviços de riqueza no país. Não é a maior carga tributária do mundo. Porque não a gente geralmente fala, até abril a gente está trabalhando para pagar o governo. Mas por que a gente acha que é tão caro pagar imposto no Brasil? Perfeito. Porque um outro indicador é relação carga tributária, bem-estar social. Ou seja, em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, em que posição nosso país está? Recente pesquisa aí, ranqueando 30 países, o Brasil está na 14ª posição em termos de carga tributária, ou seja, tem 13 que tributam mais do que a gente. Mas, em relação ao retorno, nós estamos em 30º lugar. Então, você veja que existe uma disparidade, né? Por isso que a gente reclama tanto de pagar tributo. Eu vou falar uma expressão aqui que os jovens usam. Você alugou uma cobertura na minha cabeça agora. Eu juro a você. Agora você abriu uma interrogação, porque vai ser um desafio para os governos estaduais, municipais, conseguir manter as plantas que estão lá, porque não vai ter mais essa lógica das isenções e dos benefícios, pelo que você está falando. Não, porque a ideia é acabar. É trocar incentivo fiscal por recurso orçamentário. O que é recurso orçamentário? Estão sendo criados alguns fundos. Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, ao invés do Estado conceder uma renúncia fiscal, ele vai, de alguma maneira, acessar ou fazer as empresas acessarem esse dinheiro, que deve ter um custo muito barato, para poder atrair. Porque ele não vai ter mais incentivo fiscal a partir de 2033 para atrair ninguém. Então, vai ser recurso orçamentário, vai estar no orçamento. Arnaldo Marques, professor, escritor, PhD e, quem sabe, colaborador, colunista aqui da Aratu em breve, quando ele fixar domicílio de novo aqui em nossa Bahia. A gente está aguardando você. Será um prazer, principalmente com meus conterrâneos. Será sempre um prazer, Paulo. Sua presença sempre é bem-vinda e a gente sempre aprende muito com sua chegada aqui. Obrigado. Seja bem-vindo. Olha, na próxima vez que você voltar na Bahia, seja em definitivo ou não, eu queria que você viesse aqui novamente. Com certeza estarei aqui, com o maior prazer. Eu agradeço a todos a participação e até um próximo encontro.